É uma pergunta que, com certeza, Rui Borges terá uma resposta melhor do que a minha, mas eu diria que o Pavlidis é um jogador muito diferente de Gyökeres. Diria que é o melhor goleador do campeonato, ou a maior referência goleadora do campeonato, a seguir a Gyökeres, mas é um jogador muito diferente, ou seja, Gyökeres faz mais a diferença no espaço, o Pedro daqui a pouco poderá explicar mais isso. Eu considero que Pavlidis é um jogador mais refinado, não quero dizer que seja melhor, mas é um bocadinho mais refinado com bola, ou seja, em espaços curtos, Pavlidis consegue definir melhor, é um jogador que dá mais apoios frontais à equipa. Basta recordar os últimos gols do Benfica, por exemplo, o gol em Guimarães, em que ele vai dar um apoio frontal e depois consegue desmontar a pressão do Vitória com um passe longo, ou seja, é um jogador que dá mais coisas à equipa, fora da área até. E por isso parece-me importante que o Sporting consiga reduzir-lhe esse espaço e acho que vai ser mais fundamental, em termos táticos, que o Sporting consiga cumprir missões específicas de tirar espaço ao Pavlidis, não como o Gyökeres gosta nas costas da defesa, mas os espaços de combinação, fechar os espaços, por exemplo, de uma aproximação do médio, não deixar que ele tabele e se vire para a baliza, mesmo dentro da área é um jogador que em espaço curto consegue driblar, e quanto mais eficaz for esse encurtamento dos espaços da defensivas do Sporting, menos Pavlidis vai conseguir ser decisivo. Sendo um jogador tecnicamente bastante evoluído para o tipo de avançado que é importante que, não só o defesa que o marca, obviamente, tenha uma noite sim, mas também que a equipa, taticamente, a equipa do Sporting consiga tirar-lhe os espaços, e parece-me que vai passar um bocadinho por aí, não deixar que ele consiga associar-se aos médios, parece um ponto-chave do jogo para parar Pavlidis. Olha, primeiro olhar para aquilo que o Gil Vicente fez em Alvalade esta semana. O Boatu, e estou à vontade porque sinceramente nunca foi um central que eu apreciei muito, mas fez um jogo muito concentrado e a fazer um movimento muito simples que se resumiu a isto. Sempre que o Gyökeres recebia a bola e tentava o primeiro toque fugir para a esquerda ou para a direita, o Boatu estava lá. Portanto, nunca lhe deu profundidade, nunca lhe deu metros, conseguiu sempre antecipar os movimentos que o Gyökeres ia fazer. E o Viktor Gyökeres, que é um avançado extraordinário, estamos a falar do segundo melhor marcador estrangeiro da história do Sporting, apenas atrás também do consagrado, do sagrado Héctor Yazalde, portanto é um nome que nunca vai ser esquecido pelos sportinguistas, incontornável na história deste clube, mas de facto há formas de o tentar pelo menos atenuar o seu impacto em cada jogo. O que o Gil Vicente foi capaz de saber através do Boatu e do Marvin Elimbi em Alvalade foi muito bem conseguido pelo César Peixoto. É verdade que depois faltou muito à equipa de Gil Vicente noutros dados do jogo, mas nessa perspectiva de anular de Gyökeres, acho que a nota foi altíssima. O Bruno Lage terá assistido à partida, com certeza, terá ido ao seu bloco de notas e retirado as coisas que pode fazer, e acho que o António Silva, que é um central que tem alternado coisas boas com outras um bocadinho incompreensíveis, na minha perspectiva, terá mesmo, à partida será mais ele que vai cair sobre a zona do Gyökeres, e lá está. Depois é perceber se o Benfica se vai expor mais, se vai jogar com um bloco alto, ou se vai ser mais cauteloso e jogar num bloco médio-baixo. Acho que jogando em casa e tendo a obrigação de ganhar, Gyökeres pode tirar proveito do espaço que há entre os centrais e o guarda-redes. Portanto, parece-me que Jonathan Boatu mostrou um bocadinho aquilo que deve ser feito pelo António Silva, depois dependerá muito daquilo que o Bruno Lage quer levar para a partida. Não é uma história inspiradora do Pavlidis. Tem 2 jogos só, é verdade, o Gyökeres tem mais uma época em cima em termos de registros, mas o Pavlidis foi aqui, diria até um bocadinho vítima do seu próprio treinador na primeira volta, porque o colocou no banco tentando uma estratégia um bocadinho mais móvel com o Amdouni na altura, que não resultou. Parece-me que isso tirou coisas ao Benfica. Obviamente o Amdouni é um jogador um bocadinho mais móvel, tecnicamente ainda mais evoluído, que consegue arriscar um bocadinho mais, que baixa mais até do que o Pavlidis para procurar outros espaços. Será diferente com certeza esta semana, porque não imagino um Benfica sem Pavlidis neste momento a titular, até pelo registro que ele vem trazendo, apesar de ter ficado em branco contra o Estoril. Foi mais importante do que parece, porque não marcando criou espaços, e naquela primeiro gol do Austin, por exemplo, a forma como ele atrai os centrais, ele está, um trabalho
que é um bocadinho mais complexo do que normalmente o Gyökeres até faz. O Gyökeres também procura essa mobilidade, mas é um jogador que, sem espaço, como o Cunha disse, se calhar não consegue dar tantas coisas à equipa como dá o Pavlidis. Menos fino com bola. Mas respondendo à tua pergunta, ele foi suplente na primeira volta, portanto jogo sem história para ele. Na Taça da Liga jogou 80 minutos, não conseguiu marcar, ou seja, nunca marcou, nem assistiu frente ao Benfica, aliás, frente ao Sporting, algo raro na carreira do Pavlidis, mas tem aqui uma oportunidade para tentar mudar essa história. Já fez 6 jogos contra o Benfica, marcou 3 golos e fez 2 assistências para golo. Portanto, meio golo por jogo nos duelos contra o Benfica, sendo que marcou o ano passado na traumatizante derrota na Luz que o Sporting teve. Para quem não se recorda, o Benfica estava a perder 1-0 e fez 2 golos no período de descontos, João Neves e Tenkstedt. Marcou também nas meias finais da Taça de Portugal, em Alvalade, vitória 2-1 do Sporting, e marcou na final da Taça da Liga 1-1, depois com o Benfica a ganhar nos penaltis. Portanto, o Viktor Gyökeres, acima de tudo, já conhece mais a realidade portuguesa, está há mais tempo no nosso país, conhece também melhor a rivalidade de Sporting e Benfica, está perfeitamente capacitado de aguentar a pressão de um jogo destes, mas devo dizer uma coisa, não estou aqui a defender o Gyökeres contra o Pavlidis, porque sou muito admirador também do Pavlidis, e parece-me que são 2 avançados de dimensão mundial, que oferecem coisas distintas, cada um na sua função muito específica. O Gyökeres é mais contundente a atacar o espaço, é um jogador quase violento, no bom sentido da palavra, se é possível haver esse bom sentido, que consegue de facto ter uma agressividade na forma como encara os defesas e as balizas adversárias, que é muito raro encontrar, muito, muito raro. Portanto, sabe como marcar ao Benfica, já o fez por 3 vezes em 6 jogos. Vamos ver se no próximo sábado estará tão inspirado como tem estado ao longo de toda a temporada, mesmo com aquela com aquela limitação que teve ao longo de quase 2 meses, aparentemente uma pubalgia. Portanto, se não fosse essa pubalgia, onde é que já estariam os números de Viktor Gyökeres este ano? Posso começar eu por arriscar com uma resposta dúbia, ou seja, se pensarmos em decidir o clássico no sentido de marcar, a probabilidade, e os golos desta temporada dizem-nos Gyökeres, porque é um jogador, como disse o Pedro, contundente no espaço, violento na forma como consegue usar a sua fisicalidade para decidir jogos, e não dá uma bola por perdida, consegue ser muito eficaz nas suas ações com bola próxima da área, é muito previsível o que ele vai fazer quando tem a bola controlada com o pé direito sobre o lado esquerdo, vai cortar para dentro e vai rematar, ou vai assistir. Aliás, é curioso, estive a ver para tentar ter argumentos para as respostas, e achei que o Gyökeres tinha menos assistências do que tem. Inclusive tem mais assistências do que o Pavlidis, o que contraria um bocado a minha teoria de que o Pavlidis é um jogador mais refinado dentro da área, de apoios frontais, etc. O Pavlidis tem 10 assistências, o Gyökeres tem 12. Ainda assim, estamos a falar quase de um extraterrestre, portanto, o jogo do Pavlidis é diferente. Ou seja, para responder só, acho que o Gyökeres é muito mais provável que marque do que o Pavlidis, se olharmos, por outro lado, para o jogador que pode ser decisivo na estratégia do jogo, na forma como liberta os companheiros, na forma como consegue tirar o Benfica de uma pressão forte, fazer uma assistência, lançar um Aktürkoğlu ou um Di Maria, ou mesmo finalizar dentro da área, mais completo, é mais provável que seja o Pavlidis a poder decidir o jogo. Vai depender um bocadinho o que é que os treinadores vão querer para o jogo, até porque Rui Borges pode jogar com 2 estratégicas, digamos assim. Bruno Lage terá que ser a carne toda no assador, porque não tem outra final para jogar neste campeonato, sob pena de ter que ir para a última jornada a depender do Sporting. Portanto, eu vou dizer Pavlidis, achando que Gyökeres pode fazer golo, mas achando que Pavlidis pode ser mais importante nas coisas que vai dar ao Benfica num jogo de tudo ou nada. Sim, olha, estamos a falar de 2 grandes avançados, acima de tudo, e é importante sublinhar isto. Aliás, comparar nesta altura a força que Benfica e Sporting têm na frente com aquela que o Porto tem, nesta altura, mesmo assumindo que Samu começou bem o ano. Portanto, estamos a falar de realidades completamente distintas, e acho que se começa muito por aqui a diferença de dimensão do Benfica e Sporting para o Porto esta temporada. Sou muito fã do Pavlidis, aliás, o golo que ele marca no Dragão, o segundo, em que tem a frieza de sentar o Neon Pérez e depois finalizar, demonstra que é um avançado preparadíssimo para estes palcos.
fez um hat-trick ao Barcelona. Quem é que se pode gabar disto ao longo da sua carreira? Joari fez isso também nos anos 80, é verdade, Joari no Porto, na altura. Mas responde o Gyökeres precisamente pelo aquilo que o Maia já apontou. Estamos a falar de um extraterrestre que vai deixar, de facto, aqui um lastro pesadíssimo em Portugal, que está condenado a jogar na Premier League, parece-me, e que é um jogador que, se Rui Borges for para a Luz a pensar numa abordagem mais cautelosa, mais conservadora, lá está, fechando mais o espaço e depois permitindo as transições que o Gyökeres adora, pode ser mortal para a defesa do Benfica. Não me parece que o Otamendi e António Silva tenham pernas para, num sprint de 50 metros, igualarem Gyökeres. Se o jogo estiver um bocadinho mais fechado, se o Benfica conseguir de facto encurtar os espaços de Gyökeres, a sua influência diminui. Mas lá está, estamos aqui a fazer um bocadinho de futurologia com aquilo que temos em cima da mesa na base de dados do 0-0 e que é riquíssima. Portanto, se quiserem conhecer melhor os dois jogadores, Gyökeres e Pavlidis, vão ao 0-0, ao raio-x de cada jogador, está lá tudo. Esta é a nossa opinião, mas naturalmente não podemos adivinhar a abordagem que cada um dos treinadores terá no próximo sábado. Muito obrigado, Coinha, muito obrigado, Maia, e esta sexta-feira, fiquem com o 0-0, sai o Destino Saudade, um especial sobre Aurélio Pereira.